E se eu dissesse que a maior transformação da sua vida não vai nascer das suas conquistas, dos seus relacionamentos ou da busca incessante por aprovação? E se o verdadeiro milagre estivesse escondido justamente naquilo que você passa a vida inteira tentando evitar? Sim, estou falando daquela parte obscura de você, o lado que você reprime, nega e até tem vergonha de admitir que existe. A psicologia profunda chama isso de sombra. Carl Jung foi quem popularizou esse conceito. Um espaço interno onde se acumulam os sentimentos que aprendemos desde cedo a sufocar. Quando crianças, descobrimos rápido o que gera carinho e o que gera rejeição. Para sermos aceitos, exilamos nossos medos, nossas vontades mais genuínas até nossas lágrimas. Mas nada disso desaparece. Tudo o que é reprimido volta, e volta com força. Pense em quantas vezes você explodiu de raiva sem entender o motivo. Ou sentiu inveja de alguém e logo inventou uma desculpa para justificar, como se fosse apenas admiração. Esses momentos não são falhas de caráter, são sinais da sua sombra tentando falar com você. Ignorar isso é como tapar o sol com a peneira. Você pode até esconder por um tempo, mas cedo ou tarde a pressão cresce. O resultado? Vícios, sabotagens, relacionamentos tóxicos, procrastinação. O demônio que você não encara comanda a sua vida. Mas aqui está o ponto crucial. Esse demônio não é um monstro externo, nem uma maldição. É um pedaço de você. E se tiver coragem de enfrentá-lo, vai perceber que ele não veio para destruir, mas para revelar. A raiva que você teme pode se tornar clareza. A inveja que você nega pode se transformar em ambição legítima. O medo que te paralisa pode se revelar como sabedoria. Agora eu preciso te perguntar diretamente. O que você mais tem medo de descobrir se olhar para dentro sem máscaras, sem desculpas, sem filtros? Será que no fundo você acredita que existe algo em você impossível de ser amado? É exatamente nesse ponto de desconforto que o despertar começa. A sombra que você esconde pode ser, na verdade, a guardiã da sua autenticidade. E só quando paramos de projetar nos outros aquilo que nos dói, podemos nos libertar. Mas atenção, esse processo não traz conforto imediato. Ele exige entrega, exige coragem de questionar quem você pensa que é. Só assim você deixa de viver como refém de um roteiro inconsciente e começa a escrever sua própria história. Se você já sentiu que estava rodando em círculos, repetindo erros, fugindo das mesmas dores, este é o momento de parar e ouvir. Porque aqui não se trata de autoajuda rápida, mas de uma revolução silenciosa dentro de você. Se esse tema já mexeu com você até aqui, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Nos próximos capítulos, vamos juntos atravessar o fogo, transformar a dor em força e descobrir como renascer mais inteiro do que nunca. Você já reparou como a maioria de nós foge do desconforto como se fosse um inimigo? Basta sentir aquela pontada de insegurança, aquele silêncio constrangedor, aquela crítica que mexe com o orgulho, e imediatamente procuramos uma saída. Redes sociais, comida, distrações sem fim. Tudo para não encarar o incômodo. Mas e se o desconforto não fosse um obstáculo, e sim um convite? O filósofo Alan Watts dizia que não precisamos vencer o mundo, precisamos vencer a nós mesmos. Parece simples, mas é aí que mora a dificuldade, o ego. O ego é esse personagem que construímos para sermos aceitos, respeitados, admirados. Ele odeia o desconforto porque cada fissura ameaça a máscara que ele veste. Mas a alma pede justamente o contrário. Ela não quer que você finja ser bom. Ela quer que você seja inteiro. E ser inteiro significa acolher inclusive aquilo que dói. Pense em quantas vezes você reagiu de forma exagerada a uma crítica. Será que a dor foi causada pela crítica em si? Ou pelo desconforto de tocar em uma ferida que você prefere negar? E mais, quantas escolhas você tomou não porque eram realmente suas, mas porque queria manter uma imagem? Aqui está a chave. O desconforto é o portal que separa a vida superficial da vida autêntica. Sem desconforto, não existe crescimento.
Sem enfrentar a resistência do ego, a alma nunca encontra espaço para florescer. Mas o que isso significa na prática? Significa começar a observar seus gatilhos. Por exemplo, quando você sente ciúme, em vez de se culpar ou inventar desculpas, pergunte-se: o que exatamente estou temendo perder? Por que isso me atinge tanto? Quando você sente raiva, pergunte: o que dentro de mim se sente injustiçado? Essas perguntas não têm como objetivo condenar você, mas abrir portas que o ego mantém trancadas. E aqui vai um exercício poderoso. Reviva mentalmente um momento recente de desconforto. Pode ter sido uma discussão, um comentário, uma sensação de fracasso. Agora, em vez de fugir, segure essa cena na mente e observe o que ela desperta no corpo. Aperto no peito, suor nas mãos, vontade de sair correndo. Esse é o mapa do seu portal. O corpo guarda as chaves que a mente tenta esconder. O desconforto não é sinal de fraqueza. É prova de que você está no limite da transformação. É como a chama que queima o ouro para retirar as impurezas. Sem calor, não há purificação. Sem desconforto, não há verdade. Por isso, a próxima vez que sentir esse mal-estar, lembre-se, ele não veio para te destruir. Ele veio para mostrar o que ainda precisa ser visto. E então eu te pergunto, quantas oportunidades de se tornar mais inteiro você já perdeu simplesmente porque confundiu desconforto com fracasso? Até aqui falamos sobre olhar para dentro e encarar o desconforto como um portal. Mas surge a grande pergunta: o que fazer quando finalmente estamos diante desse demônio interior? Fugir já não funciona, negar só fortalece. Então, resta a escolha mais difícil: sentir. Muitos de nós passamos a vida anestesiados. Usamos distrações para não sentir tristeza, rótulos para não sentir raiva, justificativas para não sentir inveja. Mas a alquimia emocional começa justamente quando paramos de empurrar nossas emoções para o porão da consciência e escolhemos reconhecê-las pelo nome. Porque tudo aquilo que você não nomeia te controla. Imagine uma raiva antiga. Você a ignora, finge que não existe, mas ela volta disfarçada de sarcasmo, de explosão repentina ou até de dor física. Agora, se você para e diz: eu estou com raiva, algo muda. A emoção deixa de ser um fantasma e passa a ser uma presença reconhecida. É como acender a luz num quarto escuro. O que parecia monstruoso se revela apenas como algo humano. Carl Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E é exatamente isso. Nomear é tornar consciente. Mas não basta apenas reconhecer. É preciso sentir sem julgar. É aqui que mora a alquimia. Sente medo? Respire fundo e perceba onde esse medo se manifesta no corpo. É um nó no estômago? É uma tensão nos ombros? Sente inveja? Em vez de rejeitar, pergunte: o que esse desejo não atendido quer me mostrar? Essa é a parte mais desafiadora, porque nosso impulso é racionalizar ou fugir. Só que toda emoção reprimida é uma lição adiada. Para facilitar esse processo, aqui vai um pequeno protocolo prático. Pausar por alguns minutos e respirar conscientemente. Nomear a emoção com precisão, não apenas raiva, mas frustração, impotência, ciúme. Localizar no corpo onde ela se manifesta. Perguntar: o que você está tentando me ensinar? Do que está me protegendo? Agradecer por ter cumprido uma função no passado, mas abrir espaço para novas respostas. Esse ritual simples transforma a emoção em sabedoria, porque a raiva pode se tornar clareza sobre limites. A inveja pode revelar talentos adormecidos. O medo pode apontar para o próximo passo de coragem. E eu te pergunto, qual é a emoção que você mais teme sentir? Aquela que você evita a qualquer custo? O que aconteceria se, em vez de fugir, você desse a ela um nome e a ouvisse com atenção? Aqui está a mágica da alquimia emocional. Você não destrói sua sombra, você a transforma em força. E ao fazer isso, você descobre que o demônio nunca foi um inimigo, ele era um mensageiro. Se essa prática fez sentido para você, deixe um comentário contando qual emoção você vai escolher encarar primeiro.
Quem sabe sua coragem não inspira outra pessoa a fazer o mesmo? No momento em que você aprende a nomear e sentir suas emoções sem fugir, algo poderoso acontece. Você recupera a liberdade de escolha. Até então, a sombra reagia por você, mas agora surge uma nova possibilidade: agir de forma consciente. Essa é a segunda fase da alquimia emocional: transformar o que antes era reação automática em resposta intencional. Pense nos padrões que você já percebeu em sua vida. Talvez sempre se coloque como vítima, dizendo que tudo dá errado com você. Ou talvez, no extremo oposto, precise estar no controle de tudo e de todos, sufocando quem está à sua volta. Há ainda aqueles que fogem, evitam conversas difíceis, se escondem atrás de desculpas, deixam a vida passar. Esses três padrões, vitimização, controle e fuga, são máscaras diferentes do mesmo medo: o medo de encarar a própria vulnerabilidade. Mas a boa notícia é que, ao trazer luz sobre isso, você pode escolher diferente. Quando a sombra tenta repetir a velha história, você pode pausar, respirar e dizer: eu reconheço esse roteiro, mas hoje vou escrever outro final. Exemplo simples: alguém critica seu trabalho. A reação automática seria explodir ou se fechar. A nova resposta pode ser ouvir, filtrar o que faz sentido e usar como aprendizado. Outro exemplo: sente vontade de manipular uma situação para não se sentir inseguro. Em vez disso, você pode admitir sua vulnerabilidade e pedir apoio de forma honesta. Essa mudança parece pequena, mas é revolucionária. Cada vez que você escolhe uma nova resposta, está reprogramando não apenas a mente, mas o próprio caráter. Aqui entra a importância dos limites conscientes. Não basta integrar a sombra internamente, é preciso refletir isso nas escolhas externas. Dizer não ao que te desgasta, cortar padrões de relacionamentos tóxicos, recusar papéis que não expressam quem você realmente é. Cada limite que você estabelece é uma declaração silenciosa. Eu não vou mais trair a mim mesmo para agradar aos outros. E você? Já pensou em quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes aceitou situações que corroíam sua energia só para manter uma imagem? Essa incoerência é a raiz de grande parte do sofrimento. A coragem de colocar limites é, na prática, o exercício de amor próprio mais transformador que existe. A alquimia emocional não é sobre eliminar o medo ou a raiva, mas sobre reorientar sua energia. Você deixa de ser prisioneiro da sombra para se tornar alquimista da própria vida. Essa é a verdadeira liberdade. Não fazer o que quiser, mas escolher o que realmente te aproxima da sua essência. Vivemos em um mundo que nunca para de falar. Notícias, notificações, conversas superficiais, uma enxurrada constante de ruído. Mas o que quase ninguém percebe é que esse barulho externo é o aliado perfeito da sombra. Quanto mais distração, menos você escuta a si mesmo. O silêncio, por outro lado, é o território onde a alma finalmente encontra a voz. E aqui é importante distinguir: silêncio não é vazio, é potência. Não é isolamento, é solitude intencional. É quando você escolhe se retirar do barulho para ouvir a linguagem sutil do seu interior. Grandes mestres espirituais e filósofos já sabiam disso. A clareza nasce quando ousamos parar. Pense em quantas vezes você tomou decisões importantes em meio ao caos, no impulso, tentando calar a ansiedade com pressa. Agora imagine se tivesse dado a si mesmo 1 hora de silêncio antes. Quantas escolhas teriam sido diferentes? Quantos arrependimentos você teria evitado? Práticas simples podem abrir esse portal. Meditação de poucos minutos por dia, apenas respirando e observando os pensamentos sem julgá-los. Journaling, escrever livremente suas emoções, dúvidas e insights sem censura. Contato com a natureza. Caminhar sem fones de ouvido, deixando a mente desacelerar. Essas práticas não são luxo, são ferramentas de sobrevivência emocional. Sem silêncio, você não consegue ouvir sua própria verdade. E aqui vai uma reflexão poderosa. Se você não consegue ficar em silêncio consigo mesmo, como espera viver em paz com os outros?
A inquietação que você sente no silêncio é justamente a sombra tentando escapar. O impulso de checar o celular, ligar a TV, abrir qualquer distração, tudo isso é o demônio interno pedindo para não ser visto. Mas é nesse silêncio desconfortável que a soberania nasce. Porque soberania não é dominar os outros, é aprender a se governar. É a capacidade de tomar decisões alinhadas com sua essência, sem se deixar arrastar por pressões externas. Pergunte-se, em que momento do seu dia você realmente se escuta? Quando foi a última vez que ficou 10 minutos em silêncio total, apenas observando o que vinha de dentro? Se a resposta é faz tempo, talvez esse seja o sinal que você mais precisava. Não confunda silêncio com passividade. É no silêncio que você encontra a força para agir de forma coerente. É nele que nasce a clareza de quais batalhas valem a pena e quais são apenas desperdício de energia. Depois de atravessar o fogo da sombra e do desconforto, algo profundo começa a acontecer. Você não volta a ser quem era antes. Assim como a fênix, que precisa arder em chamas para renascer mais forte, você também emerge diferente. Não perfeito, mas mais inteiro, mais verdadeiro, mais livre. Esse renascimento não é sobre criar uma nova identidade artificial. Pelo contrário, é sobre deixar cair as máscaras e redescobrir quem você sempre foi antes do medo, da vergonha e das expectativas alheias. É como se pela primeira vez você pudesse respirar sem o peso de ter que agradar a todos. E aqui está a transformação mais bonita. Quando você se torna autêntico, sua vida deixa de ser apenas sobre você. Sua presença se torna inspiração silenciosa. Você não precisa mais convencer ninguém de nada. Só o fato de viver alinhado já mostra às pessoas ao redor que é possível ser inteiro. Mas cuidado! Autenticidade não significa viver sem falhas. Significa ter coragem de admiti-las, aprender com elas e seguir em frente. Significa poder dizer, eu errei, mas continuo sendo digno de amor. É essa honestidade radical que gera confiança e muda relações. E o impacto vai além do pessoal. Cada vez que alguém escolhe a verdade em vez da ilusão, o mundo inteiro muda um pouco. Você cria um efeito cascata, dá permissão para que outros também se libertem das máscaras. A sua cura se transforma em farol para a cura coletiva. Agora eu te pergunto, quem você seria se não tivesse mais nada a esconder? Que decisões tomaria se não precisasse sustentar uma imagem? Como amaria, criaria, trabalharia, se pudesse se apresentar em cada espaço exatamente como é? Essa é a verdadeira soberania. Viver sem medo da própria sombra. E o legado não se constrói pelo que você acumula, mas pelo quanto de autenticidade você deixa no mundo. O filósofo estoico dizia, o caráter é o destino. E ao moldar seu caráter na forja do autoconhecimento, você molda também a história que vai deixar. Você não está mais preso. Não é mais refém do passado. Você tem a escolha, aqui e agora, de viver em plenitude. O demônio que antes te paralisava agora é a fonte da sua força. E essa é a maior vitória que um ser humano pode alcançar. Se essa jornada fez sentido para você, inscreva-se no canal agora e compartilhe este vídeo. Talvez o seu despertar seja exatamente o que alguém próximo está precisando para começar a própria transformação.